Olá, boa noite. Estamos chegando para trabalhar. Agora eu me vejo aqui, me vejo ali, tá tudo certinho. Então, boa noite a vocês todos que estão chegando. A gente sempre dá uns minutinhos até que todos possam chegar e pegar as suas anotações. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aí me acompanhando para mais um curso. Já tá ficando assim nosso hábito de segundas-feiras. Às segundas-feiras, 19h30, é a minha live. Hoje, na hora do almoço, eu brinquei que eu estava fazendo o teste para saber se estava funcionando. Eu brinquei que no dia que os sertanejos estiverem fazendo as lives, eu vou ver o nome das professoras que estão lá nas lives dos sertanejos, porque normalmente dura 5 horas, 8 horas o sertanejo. Aí eu vou fazer uma live assim de 5 horas e vou ver quem é que vai aguentar até o final. Mas eu sempre peço para vocês irem escrevendo, Jardinópolis, São Paulo. Eu sempre peço para vocês irem escrevendo de onde vocês são, para que eu possa ter uma ideia, uma noção de que lado vocês estão falando do Brasil. Tem outros amigos que nos acompanham em Portugal, no Japão, na Itália. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso curso é sobre alfabetização e letramento. Os recadinhos que a gente não pode esquecer e vocês não podem se confundir nos recadinhos. Então, quando termina o curso, professoras que estão pela primeira vez, ou pais, ou mães, ou educadores, ou público em geral, quem está pela primeira vez na minha live, assim que termina o curso, neste mesmo Facebook, eu posto o certificado. Então, basta vocês imprimirem como quiserem, fica postado ali. Agora, é óbvio, nós somos, nesse momento, 47 mil pessoas aqui nesse Facebook. Então, eu sempre digo, antes de começar os cursos, que eu não tenho como enviar. Então, vocês não podem me mandar e-mail ou mensagem dizendo assim, manda para mim em PDF, manda para mim. Não tenho como, porque não tem como atender praticamente 50 mil pessoas, uma vez que eu trabalho sozinho aqui com vocês. Então, a única forma que eu tenho de disponibilizar é essa forma. Então, tudo que eu faço está aí no Facebook. Eu tenho uma bronca nova essa semana que é assim, ó. A professora ou professor, de maneira geral, as pessoas que querem fazer os meus cursos pela live, entram lá e vê a imagem do post, mas não lê o conteúdo que está lá. Daí tem que ler, porque todas as informações estão ali. Daí a pessoa não lê e me manda uma mensagem dizendo assim, que hora vai ser o curso? Tem que pagar o curso? Não, aqui é tudo gratuito, mas é só ler ali, naquele lugar onde a gente coloca a fotinha, o post, que todas as informações ficam juntos. Aliás, essa também é uma observação que eu faço em relação às formações que eu ofereço aqui no Facebook. Quando eu coloco ali assim, 6 pilares de Montessori, aquele post significa que tem 10, 15, 8 minutos de leitura. Se você não consegue ler naquele momento, salva o conteúdo lá no teu computador para você ler depois. Mas só ler a fotografia não dá noção se você de verdade quer formação, se de verdade quer ampliar os conhecimentos, quer melhorar como profissional. Tem que ler. Eu produzo aquilo com o maior carinho, faço pesquisa, sintetizo, escrevo texto. Daí as pessoas ficam desesperadas querendo na fotografia entender todo um conteúdo de uma teoria. Não tem jeito, né? Tem que fazer a leitura inteira lá do post. Então, só lembrando, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão escrevendo ao longo do curso. No final, eu sempre respondo algumas. Aquelas que eu acho mais elaboradas, a gente coloca, eu produzo um novo vídeo e coloco à disposição de vocês, tá bem? Então, hoje, nós temos um curso de alfabetização e letramento. O certificado está no final da live. Quando terminar, eu posto ali, vocês acessam eles. Hoje temos uma porção de anotações e nós então, dando uma olhada ali, Guarujá, São Paulo, só dando uns boa noites aqui, Grajaú, Maranhão, olha só, acho que é a primeira vez que eu leio ali, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, quem mais que tá aqui?
Ah, me pedem tanto abraço para eu mandar abraço. Na verdade, eu vou mandar abraço para todo mundo que está assistindo e agradecer 1000 vezes como eu tenho feito. Vocês estarem acompanhando essas lives e buscando o processo de formação, tá bom? Como já se passam 3 minutos do nosso horário, bora então trabalhar porque o nosso curso está começando. Nós vamos então falar sobre alfabetização. Eu acho que é impossível começar um curso de alfabetização nesse momento se a gente não falar de uma situação gravíssima que está acontecendo no Brasil nesse instante. E aí, assim, eu vou fazer uma observação, vou fazer uma colocação, e cada um de vocês que estão me assistindo, façam a reflexão que achar necessária, ou atende em parte, ou em partes não atende, mas eu acho que é muito importante a gente entender do que é que se trata nesse momento. Todas as escolas, não importa se sejam públicas ou privadas, elas estão enviando muitas tarefas para casa, alguns inclusive com exagero, e essa quarentena vai servir inclusive para mostrar um problema que já é antigo no Brasil: exagero de tarefa que as escolas mandam para casa. É lógico que nós estamos numa situação especial e o ensino está sendo feito em casa. No entanto, nós não tínhamos essa experiência, nós educadores não tínhamos essa experiência de fazer EAD para criança em casa. Então, no meio do processo, as coisas estão acontecendo. Então, eu peço, por favor, que os pais que estejam assistindo participem desse processo. Liga na escola e diz: olha, é muita tarefa, meu filho está ficando muito tempo na frente do computador, precisa de muita ajuda e a gente não consegue. Essa observação é extremamente importante porque a nossa quarentena está se estendendo. Se completarmos aí 60 dias de ausência da escola, esse pode ser um período perigoso, porque a gente pode perder um aluno para o resto do ano, mas também para o resto da vida escolar. Explico. Por que podemos perder? Uma criança pode ficar tão desesperada com a escola cobrando, mandando, o pai não conseguindo ajudar, a mãe não conseguindo ajudar, e cria-se dentro de casa um ambiente tão tenso, tão perigoso, que a criança desenvolve uma aversão à escola. Essa aversão da escola é muito mais difícil de diluir do que se a criança ficar parada sem fazer nenhuma atividade pedagógica. Eu peço que pais e mães pensem nisso. Se o teu filho está muito tensionado, muito estressado, muito desesperado com a quantidade de tarefas e vocês não estão conseguindo ajudar, preste atenção no que eu estou falando. A família que não está conseguindo ajudar a criança e vê as tarefas se avolumando, tem que conversar com a escola de maneira compassiva e chegar num denominador comum. Porque se as crianças ficarem 2 meses nesse processo, tem escola que quer dar conta do conteúdo sem ter o professor. E é lógico que isso é antiético e é perigoso. Então, em todas as séries, isso é um problema. Agora, a minha observação tem a ver com o curso de hoje. Quando se trata de alfabetização, eu vou ser categórico e enfático. Não alfabetize alunos em casa, porque vai dar muito problema. E vai dar muito problema porque, imagine vocês que nós professores alfabetizadores, eu tenho 12 anos de alfabetização. Nós professores alfabetizadores trabalhamos um recurso, material concreto, recorte, oralidade, a gente trabalha infinitos recursos durante um ano inteiro. Muitas vezes, quando a gente chega lá em novembro, o aluno não domina a família silábica, não tem a rota fonológica e o traçado muito pouco. Daí esse aluno, no final de dezembro, lá pelo dia 10, ele começa a fazer traçados da escrita, começa a reconhecer mais a família silábica. No entanto, ele está numa turma que já está todos lendo e todos escrevendo, e ele não é aluno atípico, ou seja, não tem deficiência. Isso acontece e é normal. É normal uma criança na educação, na alfabetização, durante o primeiro ano, 6 anos, ela não conseguir ser alfabetizada. E aí a gente tem ainda os 7 anos, e temos muitas crianças que vão para 8 anos de idade. Essa observação é importante porque nesta sala de aula tem recursos próprios, o professor está capacitado, tem material e tem o contexto do ambiente alfabetizador. Mesmo assim, é difícil alfabetizar e é imprevisível a alfabetização. O que eu quero dizer para pais e educadores? Se com todos os recursos pertinentes,
com todo o cuidado necessário, a criança faz letra espelhada, letra invertida, a criança confunde. Imagine em casa um pai com home office, desesperado, trabalhando, outros que perderam o emprego, outros que não têm noção nenhuma de alfabetização, dar aula de alfabetização por 60 dias. O que vai chegar de crianças nas escolas com completos problemas de alfabetização, a gente não tem noção, mas eu posso garantir para vocês que elas vão chegar. O problema é que a criança que chegar com letra espelhada, letra invertida, copista, aquela que só copia, mas não lê nada, e outros problemas de alfabetização, o pai vai culpar você, professora. Vai culpar você, professor, vai culpar você, educador responsável. Só que quem trabalha em educação com alfabetização sabe, um problema de alfabetização para criar é muito simples, mas para resolver é longo o processo e, além do mais, muitas vezes a gente precisa de fono e de psicopedagoga. E eu pergunto, todo pai vai querer arcar com o valor de uma fono e de uma psicopedagoga? É séria a alfabetização. A gente estuda anos e anos e anos e não consegue fazer um processo que garante que todos os alunos da sala saiam alfabetizados. Preste atenção no que eu estou dizendo. Anos de estudo e de pesquisa e não garante a nós, professores, que eu vou conseguir alfabetizar todos os meus alunos, porque são muitos fatores que congregam ali naquele momento. Como que um pai e uma mãe que não tem experiência pedagógica pode fazer isso corretamente? Quer um exemplo? Quando a criança pergunta, o pai diz assim, é a letra H, a criança vai colocar o G do gato. E por quê? Porque na hora que eu falo gato, ele entende dessa maneira. Como é que o pai vai corrigir esse problema? Precisa ter conhecimento. Então eu peço, e aí é um pedido encarecido, é um pedido quase desesperador. Cuidado vocês, escola, que estão enchendo os alunos de atividades para eles fazerem em casa, desconsiderando a pressão, desconsiderando o momento, desconsiderando a capacidade dos alunos. As escolas estão mandando tarefa como se todo aluno em casa tivesse o pai e a mãe letrados, capacitados intelectualmente e pudesse ajudar. E não é essa a realidade. Tem muitos alunos que estão completamente sozinhos em casa. Essa pressão durante 2 meses vai provocar no aluno uma aversão à escola, uma aversão à aprendizagem e o bloqueio, que é isso que está na teoria do Henri Vallon, lá naquele livro dele, A Criança Turbulenta. O Henri Vallon vai dizer, a emoção antecipa a linguagem. Se a gente destruir o emocional dessa criança pressionando, a criança de alfabetização pode não ser alfabetizada ao longo desse ano de 2020, mesmo ela estando em classe de alfabetização. E o problema é que, além de não conseguir ser alfabetizada, ela precisará de apoio fonológico e psicopedagógico. Então, dado o alerta, agora vamos entender o processo de alfabetização, como ele acontece. E aí os pais que estão me assistindo devem estar se perguntando, então se o meu filho está numa turma de alfabetização, eu não devo dar atividade? Não falei isso. Atividades podem existir, atividades de tentativa espontânea, desenho, oralidade, há um monte de atividade que as escolas podem dar para os seus filhos, mas estruturar uma alfabetização, esquematizar, registrar e fixar, não façam, nem comecem. Nem que vocês tenham que brigar no Ministério Público, na Justiça, mas não façam. Não deem aula de alfabetização para os filhos em casa, se você, sobretudo, tem 2 ou mais filhos. A criança precisa de um acompanhamento muito específico e tem que ser pedagógico. Só a boa vontade do pai não basta. Agora, imagine, pensa no seguinte, vamos fazer a seguinte alusão. Pense num professor ruim. Pensemos num professor ruim, sem formação, sem capacitação, sem material didático adequado e com uma pressão psicológica imensa. Esse professor ruim dando aula para o teu filho. Esse é você, pai, esse é você, mãe, dando aula de alfabetização para o teu filho em casa. É simples de entender. Então, tira o pé do acelerador, deem outras atividades, façam estudos com vídeos, com oralidade, para acontecer o encantamento. Faça leitura, peça para ele contar história, mas esquematizar a alfabetização em casa, sem experiência, acho perigoso. Então, a primeira pergunta que normalmente me fazem é como é que começa um processo de alfabetização para uma criança?
quando nós estamos falando de alfabetização, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a alfabetização é um processo cognitivo. E muitos pais ou muitos professores acham que a alfabetização é um processo mecânico, ou seja, quando a criança está escrevendo, e não é isso. E é simples de entender. Por exemplo, a criança que não tem os braços e não tem as mãos, ela nunca será alfabetizada? Vou repetir a pergunta. Se a alfabetização é um processo mecânico de desenvolvimento da escrita, eu estou perguntando, a criança que não tem os braços, não tem as mãos ou não pode usar por uma razão qualquer, ela nunca será alfabetizada? É mentira, ela será alfabetizada. Ela usará outros mecanismos e outras linguagens, mas isso mostra que a alfabetização é cognitiva. Ela tem que acontecer no nível cerebral e depois, quando isso acontecer no nível cerebral que a gente chama de oralidade, rota fonológica, consciência fonológica, é que aí a gente faz a retextualização. Bora lá escrever. Quem está escrevendo, anotando aí, eu não falei reestruturação, eu falei retextualização. Retextualização. Palavra nova para muitas pessoas. Ó, é assim, ó. Retextualização. O que significa essa palavra? Só depois que uma criança tem o completo domínio do texto oral é que ela pode retextualizar, ou seja, transformar da fala para a escrita. Então, retextualização é um conceito que significa a criança que já sabe falar, sabe pensar, sabe desenhar, consegue transferir isso para a escrita, ela retextualiza, porque precisa de outros mecanismos. Sendo assim, como é que o processo acontece na alfabetização? Meu filho um dia vai para a escola, pode ser a pré-escola? Pode, ou pode ser o primeiro ano ou o segundo ano. Então aqui eu também vou deixar definido. Não existe restrição para uma criança ser alfabetizada. A alfabetização da criança só acontece quando a gente junta todos os fatores que são pertinentes àquele processo. Então, para uma criança ser alfabetizada, ela tem que ter muita contextualização, ou seja, ela tem que pensar numa sequência didática, numa lógica. Então ela começa a contar uma história assim, ai, prof, ontem vamos... Não, ontem vai... Então ele não sabe como que os verbos se enquadram, se encaixam, por isso que ele precisa ouvir a professora contando histórias, precisa ouvir o papai contando histórias. Quando o pai, a mãe, o professor conta história, na cabeça do aluno vai criando uma sequência lógica que nós chamamos de oralidade e ele vai entendendo. Ontem eu fui na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, ela me deu um beijo. Daí, hoje, eu liguei para minha avó. Essa construção do discurso, primeiro na oralidade. Então, qual é a primeira dica para a gente estimular uma criança a ser alfabetizada? É contar histórias para ela, ler histórias para ela e falar com ela de maneira clara e organizada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da construção da alfabetização, os estímulos. Ou seja, a criança precisa conviver num ambiente alfabetizador. E aí, professor e professora que trabalham numa escola onde a coordenadora é neurótica, onde a diretora é neurótica, o dono da escola é neurótico. O que quer dizer isso? Não pode ter nada pendurado. Não tem como. Sala de alfabetização tem que ser um lixão organizado. A gente pendura bola no teto, chuteira de futebol, guarda-chuva, a gente pendura peruca, boneca. Sala de alfabetização tem que ter as paredes cobertas, o teto coberto. E por que tem que ter isso? Porque a criança precisa do material concreto. Então, se você estiver falando de bola, você tem que pegar o elemento bola. Por exemplo, espera só um minutinho que eu vou pegar, vou roubar uma bola aqui da minha cachorra. Deve ter uma bola aqui, ó. Vai sair um minutinho aí, espere. É bom a gente estar em casa que o que a gente fala, a gente acha. Ó, o que eu estou explicando? Ambiente alfabetizador.
Primeiro a criança conta história, reconhece história, ouve história. Só que num certo momento, ela tem que associar este objeto, que é material concreto, a uma palavra que ela está ouvindo. Nós chamamos isso, anote lá quem está anotando, de rota fonológica. O que é rota fonológica? É a rota do som, que vai dar origem à sílaba. Rota fonológica. O que quer dizer isso? Vou explicar agora como se faz rota fonológica em crianças em processo de alfabetização. Tenho que ter o material concreto? Tem. Pode ter o desenho? Secundário. O bom mesmo é o objeto concreto. Então a criança sabe contar história, está organizando lá todo o processo dela do presente, passado e futuro. Aí a professora quer fazer tentativa espontânea de escrita na sala de aula. Aí ela diz assim, olha, temos uma bola aqui na sala de aula. Vai lá no teto, pega a bola. Vai lá no armário, pega a bola. Se é chuteira, se é banana de plástico. Objetos de toda a natureza tem que ter no ambiente alfabetizador. Pegou a bola, a gente diz para as crianças, esse objeto se chama bola. Aí as crianças dizem, é bola, eu já sei que é bola. Parece simples. O objeto tem que estar em cima da mesa, ou seja, a criança tem que estar olhando para o objeto, aí o professor vai fazer assim, o nome desse objeto é bó, fecha a mãozinha. Lá, fecha a mãozinha. De novo, quem está assistindo, o objeto tem que estar na frente da criança, e o professor diz, o nome desse objeto é bola. Solta o primeiro sonzinho, Gabriel. Bó. Solta o segundo sonzinho. Lá. Ele está entendendo que tem duas unidades sonoras. Vamos de novo, Gabriel. O nome desse objeto é bola. Solte as duas mãozinhas para ver como é que forma a palavra. Bola. O objeto está ali na frente. Aí o professor diz, Gabriel, será que nós podemos escrever isso? Ele vai fazer uma tentativa espontânea de escrita. Aí você fez, o objeto está aqui na frente, e você fez a rota fonológica, bola. Soltou as duas mãozinhas, bola. Agora você dá para ele um papel, uma folha de sulfite assim, branco qualquer, e diz para ele, escreve para mim bola. Ele pode fazer isso daqui, Ou seja, ele vai fazer um risco e uma bolinha. Isso aqui é o início da alfabetização. Por quê? Ele viu esse objeto, fez a rota fonológica bola, então ele sabe que tem duas unidades sonoras e o objeto está ali na frente. Quando você dá o papel para ele, ele não sabe a diferença de letras e números, mas ele vai lá e faz assim, um risco para bó e um risco para lá. É nessa hora que entra o professor como escriba e vai ali embaixo daqueles risquinhos dele e faz isso aqui, coloca bó e coloca lá. Olha o processo como que acontece. Mostra o objeto, vamos repassar inteiro. Mostra o objeto para a criança. O nome desse objeto é bola. Aí ele diz, ok, eu sei, já aprendi, é bola. Vamos fazer a rota desse objeto. É bola. Solta o primeiro sonzinho, bó. Solta o segundo sonzinho, lá. Vamos juntar os dois, bola. Solta os dois, bola. Vamos tentar escrever. A hora que ele tenta escrever, ele faz um risquinho e uma bolinha. Desse jeito. Porque na cabeça dele, ele sabe que esta palavra tem duas unidades sonoras. É agora que entra a professora como escriba e embaixo do risquinho coloca BO e embaixo do LA coloca, embaixo da bolinha coloca LA. Nesta hora a criança tem o som no ouvido, bó. E a gente automaticamente pergunta, alguém na sala de aula tem um nome ou um objeto aqui pelo teto que tem esse mesmo som, bo? Aí a criança diz, tem uma boneca. Se a criança imediatamente ligou o bó do bola com o boneca que está pendurado na sala, ela tem consciência fonológica. Ela já sabe que em tudo que tiver bó, é a mesma grafia, o mesmo registro. Então ela começa o reconhecimento pela oralidade. E eu pergunto, algum nome na sala de aula tem bó? E aí alguém que tiver lá um nome que tem bó, vai dizer, no meu nome tem. Essa consciência fonológica fica guardada. Vocês devem estar me perguntando, e se a palavra tem 3 sons? Mesma coisa, como por exemplo, coruja. Tem uma coruja aqui,
Vou detonar a casa hoje. Ó, tem uma coruja. Tudo serve para alfabetização. Por isso que tem que ter um ambiente alfabetizador. Qual é o nome deste animal? Coruja. Vamos fazer? Coruja. Vamos guardar de outra forma. Coruja. Onde está o primeiro sonzinho? Co. Onde está o segundo? Ru. E onde está o terceiro? Já. Dá a folha de sulfite para a criança fazer a tentativa espontânea de escrita e ela vai fazer isto daqui. Ou seja, ela já percebe que entre bola, olha só o que a criança percebe, que entre bola, que tem duas, e coruja tem diferença. A professora vem de novo e escreve ali embaixo, coruja, da mesma forma que fez no anterior. Então, esse processo é o início da alfabetização, quando nós unimos duas coisas. O material concreto, manipulável, aquilo que você tiver em sala de aula, pode ser uma bola, uma coruja, um sapato, com a oralidade da criança. Aí ele faz uma tentativa espontânea de escrever aquela palavra, como bola. Faz o reconhecimento visual, porque lá na teoria o Piaget diz, a criança tem que interagir, tem que assimilar e tem que acomodar, ou seja, fazer a memória de curto prazo. Interagir com bola, tem que fazer a fixação de bola e tem que buscar em outros lugares. Então, acaba aqui? Não acaba aqui no bola. O que nós vamos fazer na sequência? A criança tem isso daqui, ó. Vamos dividir para a gente entender mais fácil. A criança tem o BO, que ela reconhece na boneca, que também é BO. Que ela também reconhece no boné, que também é BO. Só que agora a boa professora ou bom professor de alfabetização corre lá, pega uma folha de jornal, folha de revista, com isto daqui escrito no quadro ou na frente da carteira do aluno e diz para ele, Gabriel, eu quero que você olhe nesta revista e encontre esta mesma sílaba na revista. Aí o Gabriel corre lá na revista, eu achei! Recorta e cola para mim aqui nessa folha. Dá um rótulo de produto, uma sacola de supermercado, um panfleto de qualquer lugar. Quando ele reconhecer, porque é memória de curto prazo. Isso é que é fixação de memória. Então, olha o processo de alfabetização como está acontecendo. Eu contei uma história sobre bola, sobre meninos que jogavam bola, ou o meu aluno trouxe uma história sobre bola, sobre futebol. Eu, então, peguei o objeto concreto, bola. Depois que eu peguei o objeto concreto, eu fiz a rota fonológica, bola. Depois que eu fiz a rota fonológica, o meu aluno fez a tentativa espontânea de escrita, bola. Eu entrei como escriba e escrevi embaixo do registro dele. Ele pode copiar, professor Geraldo, aqui embaixo? Pode. O aluno pode vir aqui embaixo do seu desenho? O aluno pode. Quem roubou minha caneta daqui se eu tô sozinho? Vou levantar aqui. Ah, tá aqui embaixo mesmo. O aluno pode vir aqui embaixo e fazer bola também. Isso não tem nenhum problema. Assim vale a cópia, assim nós podemos fazer. Então, quando isso daqui é reconhecimento visual. Então, você, professora que tá aí criticando, ai, porque é cópia. Sim! Se não tiver memorização, não tem alfabetização. É simples. O processo de alfabetização é um processo de colocar dentro da memória 20 e tantas letras combinadas com 5 vogais, no mínimo, que não existiam na cabeça do aluno. Então é memorização, sim. É só ler neurociência que está lá, né? Então se ele faz bola várias vezes, ele memoriza esse registro. É só ir lá para o jornal e para a revista e ele então vai buscar. Agora entra o professor alfabetizador de novo pela segunda vez. O Gabrielzinho conseguiu ir no jornal, na revista, na sucata, recortou um monte de bó e ele tem uma folha cheia de bó. Por todo lado ele tem bó. Assim, ó, tudo registrado em recorte de revista. Aí o Piaget diz, tem que desencadear aí um desconforto nesse menino para empiricamente ele crescer. O que quer dizer isso? A gente diz pro aluno, bom, B e O de bola a gente já estudou e tudo mais. Agora, olha essa letrinha aqui. Olha esse registro. A gente coloca lá um A assim.
Será que eu conseguiria encontrar lá na revista este mesmo B, mas combinado com essa outra? Aí o aluno, de posse desse juntos, vai para o jornal, para a revista, para a sucata encontrar. Quando ele encontrar isso, aí a professora diz, então, esse é o som do Bá. Onde tem Bá nos nomes aqui na nossa sala? A Bárbara! Na hora o aluno já liga. E se tem na Bárbara, também tem aonde? Na baguete, também tem aonde? Na bala. Todos esses objetos têm que estar no concreto da sala de aula. Então, eu dei 2 exemplos. Partindo de uma contação de história, onde eu retirei uma palavra que é bola e cheguei no bó. Mas dei um exemplo que eu estou partindo de uma vogal e juntando com uma consoante que a criança já conhece e, portanto, partindo de uma sílaba para eu chegar na palavra. É isso que vai dando para a criança ampliação de repertório, enriquecimento de vocabulário. Aliás, aqui nós precisamos fazer 3 observações. Crianças em processo de alfabetização têm que ampliar vocabulário. É número 1. Anotem lá. Número 1, ampliação de vocabulário. Número 2, rimas. Tem que ter rima. Número 3, para uma criança em processo de alfabetização, material concreto. Vamos explicar cada um deles. No número 1, ampliação de vocabulário. Pense que a gente já fez isso nos outros cursos. Se a 1 ano de idade a criança tem entre 10 e 50 palavras, se aos 2 anos de idade ela tem em média 200 palavras, num processo de alfabetização que pode estar no último ano da educação infantil, ou nos 6 anos, ou nos 7 anos, a criança tem que ter mais de 500 palavras. É isso que vai dar para ela repertório, para ela poder escrever, para ela poder falar, para ela poder contar as coisas que ela precisa. Então, crianças sem repertório não têm alfabetização. E como é que eu faço repertório em criança? Ampliação de repertório, ampliando o vocabulário. E para eu ampliar vocabulário, maravilha! Pegamos um tema gerador. Por exemplo, eu pego uma panela, coloco uma panela em cima da mesa. Aí eu digo para as crianças, panela lembra o que na casa de vocês? Eles vão dizer assim, pipoca! Então já temos mais uma palavra, pipoca. Panela lembra mais o quê? Ah, lembra arroz. Então, panela lembra arroz. Se tem esses objetos ou as embalagens desses objetos, você põe a panela em cima da mesa e vai pondo os objetos todos em volta. Então, panela lembra pipoca, panela lembra arroz, panela lembra fogo, panela lembra fogão, panela lembra tampa e vai colocando todas as sequências didáticas de panela. Só que tudo em material concreto. Professor Geraldo, na minha escola não tem material concreto. O que eu faço? Autorizo você a usar a imagem, tá bom? O concreto é o mais importante nesse momento, mas se não tem, utiliza recorte. Então você coloca um recorte de pipoca, um recorte de arroz, um recorte de tampa, um recorte de cozinha, põe tudo em volta da panela. Aí as crianças vão fazer essa apresentação. Ah, uma panela lembra pipoca, porque a gente faz pipoca na panela. Uma panela lembra tampa, porque a maioria das panelas tem tampa. As crianças vão conversar. A ampliação de vocabulário é o que eu estou trabalhando agora. Quando terminar tudo isso no coletivo, todos os alunos em volta da mesa da professora, a professora ou o professor pede para todos os alunos se sentar. Quando os alunos se sentar, todos eles, o que a gente faz? A gente pede para um aluno ficar de pé, vir ali na frente e a gente pergunta para o aluno, Rafael, quero que você nos conte um pouco do vocabulário que nós temos ali em cima da mesa. Aí vem o empoderamento do Rafael, a memória de curto prazo, e ele vai dizer, então a gente viu a panela, que toda panela tem tampa, na panela dá para fazer pipoca, a panela a gente usa no fogão. É isso que vai dando a ampliação do vocabulário dele na oralidade. Tudo, pai e mãe que está me assistindo, é a mesma coisa. Você põe uma bola em cima da mesa e bola lembra o quê? Jogador de futebol. Vai lá e recorta o jogador e põe ali. Bola lembra campo de futebol. Põe ali. Bola lembra televisão. Coloque tudo em volta e vai conversando com ele, lembrando de histórias. Ele também vai lembrando de histórias. Isso é que é ampliação de vocabulário, ok? E, por último, rimas. A rima é extremamente importante para a alfabetização. Ponto final. Amplia também o vocabulário a partir de rima. Ponto final.
Toda vez que você tiver um filho em alfabetização, tem que trabalhar com rima. Toda vez que você tiver um aluno em alfabetização, tem que trabalhar com rima. Só que rima tem técnica. Não é para chegar lá só rimando as coisas. Tem rimas alternadas. João, sofá, pilão, macá. Rimas alternadas, tá bom? Então, tem rima alternada, tem rima direta, tem rima emparelhada. Tem que dar uma estudadinha, porque esta não é live sobre rimas. Mas eu espero que vocês estudem os tipos de rima. Aliás, vou contar uma coisa para vocês bem interessante. Aquele livro, Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, foi um livro que ela escreveu para a filha dela, Maria Fernanda, no processo de alfabetização. Por isso que aquele livro é Clarabela, Flor Bela na janela, ok? Tudo emparelhado essa rima. Estude um pouquinho tipos de rima. Quem tem aluno com síndrome de Down e autismo, obrigatoriamente tem que trabalhar com rimas. Porque quando eu digo para a criança sabão, rima com o quê? Ele tem que buscar na memória de longo prazo. E isso faz com que ele amplie o vocabulário. Então eu digo sabão, rima com melão, rima com mamão, rima com... E vai ampliando. Depois que você passa 4, 5 palavras, volte para ver se ele lembra dessas 4, 5 palavras. Memória de curto prazo. Lembre-se, sem memória não há alfabetização, porque eu tenho que pôr um alfabeto dentro da cabeça da criança. E para eu pôr esse alfabeto na cabeça dele, ele tem que memorizar. Senão ele é um aluno dislexo. Preste atenção, água, pausa para a água, porque precisamos, né? Então vejamos. O que é um aluno dislexo? É aquele que na hora que você está dando aula... A hora que você está trabalhando, ele está acompanhando todo o desenvolvimento da aula, fazendo exercício e está trabalhando. Aí ele vai embora para casa, no outro dia, quando ele volta, o professor vai perguntar, ele, eu se esqueci. Essa é a chave. O disléxico é muito mais difícil de trabalhar no processo de alfabetização, porque ele enche o copo e esvazia. Enche e esvazia, não retém na memória. E é muito mais difícil, porque o hiperativo que não para quieto, ele tem memória. O problema dele é a concentração. Então, se eu trabalhar entre 10 e 15 minutos com a mesma técnica ou a técnica adequada para ele, a memória dele vai sempre se mantendo empiricamente. O dislexo não. Na maioria das vezes, ele vai perdendo essa memória de longo prazo. Então, a gente visualiza e ela não tem ali. Então, repassando. Para ampliação do vocabulário da criança na alfabetização, oralidade, no primeiro momento. Trabalho de alfabetização precisa de rimas para ampliar o vocabulário e a criança ter o que falar, ter o que dizer na oralidade, na contação de histórias. E eu preciso do material concreto. Sem material concreto, sem manipulável, se a tua escola não tem caixa, não tem sucata, não tem papel na parede... É muito difícil. Alfabetizar um aluno só com apostila, muito longe. Isso não vai acontecer, meus queridos. Ou se entuxa de material concreto, alfabeto móvel, ou ele vai desenvolvendo pela circunstância, mas perde-se muito tempo. E essa perda de tempo é prejuízo intelectual para o aluno. Bom... Seguindo lá, o que eu acho também muito importante nesse início é essa confusão que nós temos sobre alfabetiza ou não na pré-escola. Quando terminar essa live, que aliás eu tô desesperado aqui, nós temos 2.700 participantes nessa hora. Nosso maior recorde. Se eu continuar assim toda segunda fazendo live, eu vou chegar lá no 1 milhão do Gustavo Lima, do Fernando de Sorocaba. Essa é a intenção. Pausa para o riso. Mas voltando aqui, muito importante isso. Quando terminar a live, eu vou postar um vídeo só sobre alfabetização na educação infantil. Por quê? Porque é muito séria essa discussão ainda dentro das escolas e eu fico muito preocupado, porque nós não temos como prever se uma criança vai alfabetizar com 5, com 6 ou com 7, e algumas vão para 8 anos. Agora, vamos de trás para frente que fica mais fácil de entender. Muitas vezes lá na sala de 6 anos, no primeiro ano, tem uma criança que não sai alfabetizada.
E às vezes a resposta dessa criança está no registro de nascimento dela. Mamães, papais, educadores e educadoras, preste atenção. Numa mesma sala de aula eu tenho alunos nascidos em fevereiro, março e alunos nascidos em novembro, dezembro. Esses dois alunos têm 10 meses de diferença um do outro. Ou seja, eles têm 10 meses, um tem 10 meses de não convivência no mundo. Imagine assim, ó, uma pessoa que não fala alemão vai morar na Alemanha durante 10 meses para aprender o idioma. Ela pode voltar dominando o idioma em 10 meses. E isso é muito importante nós entendermos, que senão, muitas vezes o pai reclama, a família reclama, e a resposta está no registro de nascimento e a gente não percebe. Se o teu filho é uma criança que está 10 meses no mundo atrás de um outro, é lógico que aquele outro tem mais contextualização, mais estímulo, mais convivência social, mais ambiente alfabetizador, e ele vai para frente com mais rapidez. Então aí entra uma observação importante. Diferenças de nascimento numa mesma turma de alfabetização dá muita diferença intelectual e, portanto, a absorção do processo de alfabetização. Isso com 6 anos. A criança com 7 anos também pode ter isso. Só que vamos pegar o de 6 anos e ir para a criança de 5 na educação infantil. Muitas crianças podem ser alfabetizadas na educação infantil. Sim. Neurologicamente tem problema? Nenhum. Nunca será um problema alfabetizar uma criança na educação infantil. A BNCC tem todas as condições de alfabetização para a educação infantil. O problema é que para uma criança ser alfabetizada lá na educação infantil, ela tem que ter o emocional equilibrado, tem que ter a coordenação motora desenvolvida, tem que ter estímulos para oralidade, como nós falamos, e ela tem que ter um professor que saiba sistematizar a alfabetização, o que é bastante incomum na educação infantil. Então vejamos lá, pode ser alfabetizada uma criança na educação infantil? Pode, porque se a criança já fala desde 1 ano e 7 meses, e o início da alfabetização oralidade, quando ela chega lá nos 5 anos, ela já está falando há mais de 3. A partir de 3 anos de idade, as crianças todas usam tablets, celulares, computadores, então elas convivem com o mundo letrado. Se elas tiverem estímulo, leitura da família, pintura, suportes textuais como gibi e outras coisas mais, é claro que esse estímulo todo vai acontecer e, portanto, a escola não pode privar a criança de ser alfabetizada. Só que aí entra nos 3 problemas que eu estou falando. Se a criança, para ser alfabetizada na educação infantil, tem que ter estímulo, com muito material concreto, tem que ter ambiente alfabetizador, com suportes textuais, leitura, o pai que lê, revista, gibi, muita coisa impressa, e eu tenho que ter um professor que saiba esquematizar, porque aí entra o primeiro problema da alfabetização. Quando o professor não sabe alfabetizar, o que ele faz basicamente? Ele só trabalha a caixa alta. Olha, mas pelo amor de Deus, pensa no que vocês fazem. Imagine um menino que entra em fevereiro e sai em dezembro só fazendo a caixa alta. Se ele ficar 11 meses treinando um tipo de escrita, é claro que ele internaliza essa escrita como única. Lá no primeiro ano, a coitada da professora do primeiro ano, ou o coitado do professor do primeiro ano, ele não vai conseguir nem fazer a caixa baixa e nem a cursiva. Por quê? Porque tem 11 meses de treinamento na caixa alta. Então, qual é a informação pedagógica que procede? Teu aluno vai fazer a caixa alta. Mas por que ele faz a caixa alta? Temos muitas explicações aqui agora, e são demoradas. Quem tiver que pegar um pão com ovo, pega lá, porque essas explicações vão demorar um pouco. Olha só, a criança só começa a escrever em letra caixa alta, porque as letras em caixa alta são as sobreposições das formas geométricas. Aí acontece um problema já na pré-escola. Então, antes de ensinar a caixa alta para a criança tem que dominar todas as formas geométricas básicas. O que quer dizer isso? Vamos desde o comecinho. Se o teu aluno não sabe o que é o círculo, não sabe o que é o retângulo, não sabe o que é o quadrado e não sabe o que é o triângulo,
E quando eu digo ele não sabe, ele não sabe reconhecer visualmente, não sabe manipular uma massa de modelar, não sabe achar essas figuras no EVA, num material concreto ou de madeira, você não pode fazer o registro de letras em caixa alta. Porque no cérebro, para existir uma letra em caixa alta, antes o aluno tem que ter as formas geométricas. Por que, professor Geraldo? Porque toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Olha aqui, ó. Esse daqui é o triângulo. A criança tem que fazer em massinha triângulo. A criança tem que brincar com o EVA em triângulo, o de madeira em triângulo, e ela tem que desenhar triângulos. Quando ela faz tudo isso, nós fazemos isso com o retângulo. Quando ela desenha um retângulo, manipula, sabe recortar, colar quadrados e retângulos, fazemos com o círculo. Quando ela tem essas 4 formas geométricas, o Piaget de novo fala pra gente: tá só treinando a criança, quero ver ela interagir, assimilar e acomodar. Aí eu digo, tá bom, Piaget, eu vou fazer o que você tá mandando. Eu dei a referência, meu aluno sabe desenhar, pintar, recortar e modelar o triângulo e sabe o nome do triângulo. Mas aí o Piaget, ele é ótimo nesse sentido porque ele diz: eu tenho que colocar esta forma em xeque, que é a prova de conservação do Piaget. Então o que que você faz? Pode vendar os olhos da criança, pode vendar os olhos dela com uma tirinha de TNT, uma gravata, e para ficar mais maravilhoso ainda, você pode pôr uma bacia com água morna na frente da criança. Receita, vai anotando. Para uma criança na educação infantil não se confundir de maneira nenhuma e gravar no cérebro, lembra, para a criança gravar a imagem é o lobo occipital, é a parte de trás do cérebro. A imagem é gravada na parte de trás, que é o lobo occipital, é ele quem grava a imagem. Para a criança fazer isso, a parte final do material concreto põe uma bacia com água morna na frente da criança, recorta quadrado, triângulo, retângulo e o círculo em EVA emborrachado, põe dentro dessa bacia de água morna. Por que água morna, professor Geraldo? Porque a água morna é um meio que vai relaxar a criança, vai deixar ela confiante e tirar a tensão e vai soltar a coordenação motora, tá bom? Porque o Vallon diz na teoria, a emoção antecipa a linguagem. A criança tem que estar emocionalmente bem, equilibrada, para depois ela ir fazer o registro na memória. Esta memória, com valor emocional positivo, tende a nunca ser apagada pela criança. Então o que a gente faz? Tem as 4 formas geométricas planas dentro da bacia de água morna, vendo os olhos do aluno e aí coloca a mão dele dentro d'água. Lá na teoria, no Vallon também está escrito: todo o ato motor leva ao ato mental. O que quer dizer isso? Quando a criança manipula objetos concretos, esse ato motor dela manipular os objetos leva ela a manipular também no ato mental. A mão trabalha no ato motor e o cérebro acompanha a mão. É isso que está na teoria, a gente está vendo aqui na prática. Então põe a bacia de água morna, as formas de emborrachado tudo dentro da bacia, aí a criança pega uma forma e ela começa a manipular. E o cérebro, o lobo occipital, começa a trabalhar. Aí a professora diz: ok, já sabe o que tá tudo bem, sentiu as arestas. A professora pega aquilo e esconde, guarda. Imediatamente dá uma folha em branco. Se o ato motor dele reconheceu a forma como ele sabia desenhar, pintar, manipular em massinha, recortar, ele vai pegar o papel e ele vai desenhar o quadrado, que é o que ele estava manipulando. Se o aluno, então, da manipulação, que é o ato motor, ele conseguiu fazer o registro no ato mental, maravilha, agradece a Deus, ele tem o reconhecimento dessa forma. E quando ele não faz, você tem que insistir até ele conseguir. Porque se ele não tiver esta forma, na hora dele fazer a letra em caixa alta, onde é que ela vai parar? Toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Olha aqui, ó. A letra E é a sobreposição de 2 quadrados. A letra A é a sobreposição de um triângulo. Toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Se a criança não tem a forma geométrica, tem que ser trabalhado primeiro a forma geométrica, depois a caixa alta. Então, qual é o problema lá da educação infantil?
Muitas vezes a professora quer trabalhar o registro em caixa alta, mas os meninos não têm nem a coordenação motora e nem o reconhecimento visual. Qual é o problema disso lá na frente? Tá na cara, é óbvio. Se ele não tem reconhecimento visual, ele não tem dominância espacial. O que é dominância espacial? Ele não sabe o que é direito, o que é esquerdo, o que é para cima, o que é para baixo. Ele não reconhece. E se ele não sabe isso, ele vai fazer letra espelhada e letra invertida. Yes! Então qual é o problema? Se você tem um aluno ou um filho que está fazendo letra espelhada ou letra invertida, qual é a solução? Em uma semana você resolve o problema dele. Começa a trabalhar todas as formas geométricas. Faz a bacia de água morna, coloca as pecinhas lá dentro, vai pegando na mão dele, ele vai desenhando. Ou põe um papel manilha na parede, ele vai pegando, tem que reconhecer no motor e desenhar na parede. Enquanto ele estiver errando, você vai trabalhando. Se ele é atípico, vai ampliando mais ainda o trabalho. Vai chegar um momento em que ele vai ter memória de curto prazo e ele fez o registro das formas geométricas. Baixo, cima. Ah, na hora que ele mexeu lá na bacia, fez o reconhecimento visual, reconheceu direitinho, desenhou no papel, você pode ampliar e reduzir. Pede para ele desenhar maior e menor para você ver se ele tem a dominância do espaço. Porque na hora dele sair da caixa alta para vir para a caixa baixa, é essa característica que vai ser importante para ele. E ela começa na educação infantil. Então, conforme eu estou falando, na educação infantil tem que ter estímulo, tem que ter material concreto e tem que ter uma professora ou um professor qualificado para fazer a sistematização da alfabetização. Caso contrário, ele vai ficar o ano inteiro dando aula de caixa alta e o menino fazendo registro em caixa alta, só que ninguém consegue tirar mais essa caixa alta para baixo e para cursiva muito menos. Então, repassando a informação, letra espelhada ou letra invertida, o problema está inicialmente que o aluno não tem as formas geométricas, trabalha tudo ali daquela maneira. Como eu gosto muito de Piaget e da epistemologia genética, vamos lembrar que o Piaget diz, o que é espontâneo nesse aluno? E aí lá na teoria piagetiana ele diz, todo conteúdo, o domínio do conteúdo começa no domínio do conceito. Então o que isso quer dizer? Será que o aluno tem o conceito do quadrado, do triângulo, do retângulo? Aí a gente põe todas as peças de uma vez na bacia e diz para ele, manipula até você encontrar o quadrado. Quando você encontrar o quadradinho, levanta para mim, prof, e eu então vou te dar um beijo, um abraço e uma mordida. Por que isso é importante? Porque no meio da multiplicidade, ele tem que ter a forma tão precisa na cabeça e na mão, que ele vai manipular a esfera, não é, vai para o retângulo, não é, triângulo, não é. Quando ele pegar no quadrado, ele não pode ter dúvida nenhuma. Então ele tem memória de curto prazo, memorizou, registrou. Por quê? Porque isso vai ser importante na alfabetização. Computador, olha por que é importante. Ó, isso aqui é um Opa! Eu tenho um outro teclado. Esse está colado no computador. Espera aí que eu vou achar um outro teclado aqui. Eu sei que eu tenho. Aham! Tenho, ó. Veja como que tudo tem relação. Eu expliquei que o aluno precisa achar a forma geométrica dentro da bacia, porque todo ato motor leva ao ato mental. E essa prática, ela chega na escrita dessa maneira, na alfabetização. Ó. Isso aqui é um teclado de computador. Todo professor tem que saber trabalhar isso Vou fazer com a mão, porque não vou levantar atrás uma tesoura. Eu sou incapaz de achar uma tesoura essa hora nessa casa. Então, vejamos. Todo professor tem que trabalhar com teclado de computador. Por exemplo, hoje eu trabalhei bola, que é aquela nossa historinha lá do início do curso de hoje. Aí você fez o recorte da revista, você fez aquela manipulação toda que eu já ensinei, e aí você fala, professor, e o computador, como que eu trabalho? Na BNCC tem essa necessidade da inclusão dessa tecnologia na sala de aula. Aqui está um teclado, e como nós trabalhamos? O teclado tem infinitas letras, registros de letras.
Lá dentro da bacia tinha infinitos quadrados, triângulos, retângulos. Ele teve que ter essa capacidade de ir lá e selecionar, classificar corretamente qual era a figura solicitada. O teclado é a mesma coisa. Tem um monte de letras aqui, mas eu quero saber se meu aluno é capaz de vir aqui e apertar o B. De ponta cabeça eu nunca vou acertar. Aqui. Ele tem que, no meio desse monte de letras, ser capaz de apertar este daqui, ou seja, de classificar na multiplicidade qual é a letra que a professora está trabalhando hoje. Só que a gente coloca aqui na tela do computador uma letra tamanho 100, porque a hora que ele apertar aqui o B na tecla do computador, vai aparecer o B maiúsculo lá. Isso é processo de alfabetização. Agora, se você não tem um computador para usar na sala de aula, um teclado velho fora pode te ajudar. E como é que você trabalha? Pega uma folha de papel e faz uma máscara, faz um buraquinho assim, ó, bem bonitinho, não feio como esse meu. Aí você vai lá e coloca assim sobre o teclado do computador e diz para o teu aluno, vai passando até você encontrar qual é a letra que nós estamos trabalhando hoje. Se você encontrar, classifique ela para mim. E aí ele encontra, tá lá o B, e tá lá o aprendizado, e tá lá a alfabetização acontecendo. Aonde é que existe dificuldade para alfabetizar? Se a gente sabe como fazer, sabe como usar o método, há infinitas técnicas para eu fazer isso. Pausa, porque eu vou fazer propaganda. Ó, lembrando, eu tenho manual de alfabetização. Manual de alfabetização tem tudo o que eu tô falando. Manual é grandão, tem tudo. E onde que compra o manual, professor? Na internet, Casa Bahia, Lojas Americanas, no site da editora, onde vocês quiserem, bota o meu nome lá no Google, aparece. E eu tenho esse da editora Cortez, que é alfabetização e letramento. Quem quiser, este daqui é da editora Cortez, alfabetização e letramento. Para psicomotricidade e coordenação motora, eu tenho um livro só de práticas. Práticas psicomotoras para a sala de aula, tá bem? Depois eu falo mais. Então, os 3 que eu estou usando hoje são esses. Manual de alfabetização, estou usando práticas de alfabetização e letramento e estou usando de atividades psicomotoras. E um monte de vídeo que tem lá no canal sobre alfabetização. Então, seguindo lá no processo. Se a criança tem a oralidade, tem a ampliação do vocabulário, tem a rima, nós estamos preocupados que lá na educação infantil pode acontecer a alfabetização, desde que a professora consiga sistematizar. Se ela não consegue sistematizar, perigo, mexer num ambiente onde você não vai dar conta. Porque se uma criança ficar o ano inteiro só trabalhando com caixa alta e não sair do lugar, ela se cansa, vai ficar muito enfadonhada e só vai fixar a letra em caixa alta. Aí a pobre coitada do primeiro ano, ou o pobre coitado do primeiro ano, não consegue nunca pôr essa criança numa letra cursiva. Então, nós só usamos a letra em caixa alta porque ela é mais fácil de traçado, é tudo com linhas retas. E a criança ainda não tem a coordenação motora para fazer as letras redondinhas. Por isso que convencionou-se na escola usar a letra em caixa alta, e toda letra caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Significa que a criança tem que dominar a forma geométrica para depois tentar a caixa alta. E quanto tempo fica na letra caixa alta? Se ela já faz toda a família silábica em caixa alta, tem total destreza no traçado, eu já tenho que fazer a transposição da escrita. O que é a transposição da escrita? É sair da caixa alta para chegar na cursiva. Então, parte nova do nosso curso, como fazer a transposição da escrita. Quando a criança já faz a caixa alta, e como é que eu começo a trabalhar a letra cursiva? Tudo até chegar na cursiva. Antes disso, vamos ao problema. Professor, eu trabalho tudo junto. Pensa comigo. Se você tem 20 sílabas diferentes, 20 letras diferentes. Se você coloca 4 vezes essas 20 letras de formatos diferentes, eu já multipliquei para 80. O nosso alfabeto é maior que 20. Então imagine, é mais fácil uma criança desenvolver competência para 20 ou para 80?
Então, muito cuidado com isso. Tem escola e tem método que começam a trabalhar todas as letras juntas, ou não espera o processo e já vai fazendo tudo junto. Qual é o problema que isso vai dar? Criança que escreve tudo emendado. Eu gosto de você. Por quê? Porque ela não teve a sílaba separada. Como que separa a sílaba de uma criança que está escrevendo emendado? Rota fonológica. Aquilo que eu ensinei lá atrás na hora da bola. Mas não é correto. Por quê? Porque amplia demais. Para vocês terem uma ideia, no Japão tem uma quantidade certa por ano de aula para a criança aprender o traçado do katakana e hiragana, ou seja, do traçado japonês. Então não apresenta tudo de uma vez, porque é muito. E aí ela não consegue fazer nenhum registro e nem outro, consegue manter na memória, tá bom? Então assim, como faz a transposição da escrita? Eu vou usar um exemplo aqui no papel, fazendo junto com vocês. Vou usar o mesmo exemplo da palavra bola, porque daí a gente não tem problema. Ó, o ideal é que vocês peguem assim, ó, da largura de uma régua e deixem um espaço desse tamanho. Aí a criança, neste primeiro aqui, ela vai escrever a palavra bola, que ela já sabe, já aprendeu, ocupando todo o espaço que tem entre as linhas. Porque a gente está trabalhando aquela dominância espacial. Lembra que eu falei que é importante? Então assim, ó, é grande e ela tem que ocupar a palavra bola nesse espaço inteiro. Na segunda linha, você vai diminuir pela metade a largura entre uma linha. Veja que aqui é mais larga e aqui é menor. E aí você pede para a criança começar, continuar escrevendo em caixa alta, só que você está diminuindo o espaço. Aí ela vem aqui e escreve de novo, bola. Isso é transposição de escrita. Olha lá, mesma palavra, caixa alta, e eu estou diminuindo o espaço. E pela terceira vez, vou diminuir o espaço na metade do anterior e ela vai fazer de novo bola. Então, olha, começa assim. Numa folha de papel, ela tem que primeiro aprender a diminuir o tamanho da escrita. Faz isso com as palavras, com a tentativa espontânea. Quando ela faz isso aqui, a professora entra na quarta etapa. Eu vou pôr até númerozinhos aqui do lado, ó. 1, 2, 3. Nessa quarta etapa, olha lá. 1, 2, 3. As linhas permanecem do mesmo tamanho e agora você inclui a caixa baixa. A professora, como escriba, escreve lá em letras minúsculas, bola. Aqui, ó, letras minúsculas, escreve bola. Quando ela faz isso, que é a mesma palavra, ela já deixa uma linha, que é a número 5. Então, o meu aluno vem e escreve desse tamanho a palavra em caixa baixa. Ele está fazendo essa sequência para transpor. Quantas vezes ele faz isso? Quantas você achar necessário. Quer que ele faça 2 vezes? Não tem problema. Daqui a pouco eu explico mais sobre essas repetições, tá bem? Ele pode fazer mais de uma vez. Vou só fazer uma pausa aqui para explicar para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Ó, a letra A em caixa baixa, nós sempre fizemos ela assim, ó. Sempre fizemos ela assim. Mas hoje você vai encontrar a letra em caixa baixa nos livros didáticos desta maneira. Isso daqui acontece porque a letra é viva, ela também modifica o traçado. Quer saber todos os traçados das letras atuais? Tem que ver no dicionário OWISE, dicionário Antônio Wise, é onde a gente tem a evolução do traçado das letras ao longo da humanidade e como a letra está hoje. Então você pode ter uma letra A em caixa baixa dessa maneira, mas essa maneira é mais atual e mais usada e, portanto, você vai encontrar muito mais nos livros didáticos hoje em dia. De qualquer maneira, fez aqui a letra em caixa baixa, a quarta, quinta vez o professor vem, no meu caso aqui é o 7, e ele escreve bola em letra cursiva, introduziu a cursiva. Daqui em diante o aluno vai terminar até o final da folha reproduzindo esse modelo. Todos eles que ele fez aqui, para ele perceber essa coerência, que é o que a gente chama de transposição. Ele vai diminuir o tamanho, depois ele vai modificar a grafia uma vez, vai modificar outra vez, mas todo esse processo de modificação está visual, está na frente dele. Se você quiser fazer isso em recorte e colagem, maravilha. Quer trabalhar com alfabeto móvel? Mais maravilha ainda, não tem problema nenhum. O importante é a criança olhar num papel, num registro
e fazer toda a transposição na sequência. Então tem aula só para transposição de escrita. Quem é que vai para a aula de transposição de escrita? Ah, eu tenho aquele aluno ali, que é o Arthur. Ele está na pré-escola, nós estamos no mês de maio e ele já sabe todos os registros em caixa alta. O que eu faço com ele, professor? Vou introduzir a transposição da escrita. O que é a transposição da escrita? Ele já sabe, ele domina tudo da caixa alta, os traçados não confundem, tem boa coordenação motora. Então agora eu vou introduzir o traçado para ele fazer a transposição. Então ele sozinho dentro de uma sala vai fazer isso. É muito importante que ele faça, porque se ele ficar muito tempo na caixa alta, ele vai ter dificuldade para chegar na cursiva, e ele precisa ser aquele elemento motivador para os demais. Por isso que a gente tem lá no Vygotsky que todo ambiente, né, todo aprendizado é socialmente determinado. O que isso quer dizer? Uma criança, se ela está dentro da sala de aula e tem um menino que já está escrevendo tudo, é lógico que ela vai criar o desejo, criar a vontade. Só que aí agora a gente tem que conversar de uma coisa importante chamada pares compensados. Anota lá, porque isso talvez alguns não tenham ouvido falar e é muito importante. Ó, criança boa dentro da sala de aula. Como trabalhar? Nos Estados Unidos tem até mapa para criança ser colocada no local adequado para o aprendizado dela. E não é por acaso não, eu vou explicar para vocês como que funciona. Imagine que esse meu aluno Arthur já está completamente oralizado, vocalizado e já faz todos os registros. Aí você começa a introduzir a transposição de escrita para ele fazer o traçado, que é a letra cursiva. Só que daí você tem o hábito de sentar um aluno do lado do outro, achando que um vai estimular o outro. Pera lá, não é bem assim, tá bom? O que a gente tem que fazer? Se o aluno Arthur é o nota 10 da sala de aula, do lado do Arthur você tem que pôr do lado direito dele, por exemplo, o aluno nota 8 e do lado esquerdo o aluno nota 9. Isso é o que se chama pares compensados. A proximidade deles é tamanha que eles podem se equilibrar rapidamente. O erro é quando o aluno Arthur é o nota 10, a professora pega o aluno nota 2 e coloca do lado do nota 10. Então esse aluno nota 2, olha o tamanho do esforço que ele tem que fazer. Isso não motiva, pelo contrário, atrapalha, tira o ritmo daquele que é nota 10, tira o ritmo dele, porque ele vai ter que dar muita assistência, e esse outro fica melindrado. Então, já tem estudos nessa área, não funciona. O ideal é colocar alunos próximos de desenvolvimento. Eu estou usando notas para dar um exemplo. Não que um aluno tenha que ser considerado só com nota, só com número. Mas se você tem um aluno com desenvolvimento X, tente colocar o mais próximo desse desenvolvimento X dele para não criar essas disparidades muito grandes, porque isso vai atrapalhar ele, tá bem? Então, fazendo isso, a gente tem uma rapidez na sala de aula. Então, se eu tenho um aluno já fazendo a letra cursiva na educação infantil, ou no primeiro ano, ou no segundo ano, do lado dele eu vou pôr alguém que já está quase finalizando a letra caixa alta, porque ele vai finalizar a caixa alta já sendo estimulado por aquele outro que está do lado. E assim eu vou tendo 3. Só que o nota 8 ficou 10, o nota 9 ficou 10. Então eu tenho 3 nota 10. Vou catando os outros e vou se aproximando dessa maneira. E é esse movimento, essa disparidade na sala de aula, com grupos, com carteiras, com aproximações, que vai ampliando o processo de alfabetização, tá bom? Vamos agora ver essa questão de coordenação motora, porque estamos falando de registro. Opa! Eu disse lá atrás que não tem nenhuma possibilidade do aluno fazer a tentativa de registro se ele não tem essas duas condições, o reconhecimento visual e a dominância espacial. Então, vamos repetir isso. Eu falei que tem duas condições. A primeira, número 1, é o reconhecimento visual. Se o aluno nunca viu uma letra, como que ele vai registrar se ele nunca viu? Então, por isso que às vezes algumas crianças que vêm de um ambiente muito pobre, de estimulação intelectual, têm dificuldade de escrita e de fala, porque ele não tem oralidade e não tem visualização de nada. Então,
3 condições para a criança poder fazer o traçado. Ela tem que ter reconhecimento visual, tem que ter coordenação motora e tem que ter dominância espacial. Dominância espacial porque ela tem que saber colocar a letra para baixo, para cima, para esquerda, para direita, senão ela faz o número 3, coloca de ponta cabeça para virar o E porque ela não sabe, tá bom? Então, repassando, tem que ter reconhecimento visual, rótulos, embalagem, revista, tem que ter dominância espacial, esquerda, direita, para cima, para baixo, quadrado, triângulo, e tem que ter coordenação motora. Então, são 3 condições para a criança ir tentando o traçado, que eu expliquei. Só não expliquei o da coordenação motora. O trabalho de coordenação motora, ele é fabuloso na alfabetização, mas também pode acontecer crimes terríveis, crimes pedagógicos, né? Por exemplo, a professora forçar todos os alunos a escrever com a mão direita. Não! Quem determina qual lado que nós vamos escrever? É o cérebro. Isso se chama dominância hemisférica. Vamos prestar atenção. A dominância hemisférica é quando um lado do cérebro domina os nossos controles mecânicos. Se a dominância é destra, ou seja, do lado direito, a melhor coordenação motora vai ser sinistra, do outro lado. Se a dominância da criança é sinistra à esquerda, a melhor coordenação motora vai ser direita. Mas quem decide isso é a própria natureza. Portanto, eu quero que vocês saibam que um bom professor de educação infantil dos anos sinais ou um bom professor de educação infantil, de alfabetização do ensino fundamental, ele tem que estimular os 2 lados da criança. Ou seja, ele tem que estimular a mão esquerda e a mão direita, até que a criança decida qual a mão que ela vai ter mais controle. Isso quando o professor força a criança a ficar direto com uma mão só, mas se a dominância decide pela outra, aí a gente vai ver coisas terríveis, né? Aquela criança que ora escreve apertado, ora escreve tão leve que a gente não consegue nem ler, ora garrancha para a esquerda, ora garrancha para a direita, ora a letra fica completamente desequilibrada. Isso é falta de coordenação motora ou dominância segmentar, né? E essa dominância hemisférica da qual eu estou falando. Vamos por parte explicando. Então, assim, a coordenação motora, ela se divide em coordenação motora ampla, que são as mãos e os pés, as pernas. Então, coordenação motora ampla é tudo que o professor faz que a criança movimenta os braços e as mãos, e as pernas e os pés. E coordenação motora fina ou aguda é quando o aluno movimenta só o finger, ponta do dedo, tá bem? Para nós, as duas são importantes, porque se o aluno é todo duro, todo travado, ele também não vai ser na escrita. Vocês já devem ter visto na sala de aula um aluno que começa a escrever, aí daqui a pouco ele fala: ai, professora, eu tô com o braço doendo. Ai, professora, meu braço tá doendo. Ai, professora, isso é falta desse trabalho de coordenação motora. Então vamos explicar primeiro como se faz o trabalho de coordenação motora para o desenvolvimento do traçado e depois a gente explica esses conceitos de psicomotricidade, tá bom? Então o trabalho de coordenação motora ampla tem que ser tudo isso: dança, expressão corporal, movimento, movimento estático e dinâmico. Movimento estático é quando a criança para, por exemplo, numa perna e levanta a outra e fica equilibrando só numa perna como um saci pererê e movimentando pernas e braços. Isso é movimento estático. Movimento dinâmico é quando os pés e as mãos estão se movimentando. Movimento para a direita, movimento para a esquerda. Isso a criança tem que dominar, porque a dominância espacial, a letra tem esquerda e direita, para cima e para baixo. Quem não consegue isso vai confundir B de bola, olha lá, ó, B de bola, P de pato, D de dado e Q de queijo. Ó, é isso daqui que aparece lá como problema. Quando a criança não tem dominância espacial, repare, esse traçado é o mesmo. É o mesmo, que muda é que tá para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então, P de pato, D de dado, Q de queijo, B de bola, é a mesma letra, é o mesmo traçado, só que tá para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo a barriguinha. Por isso que a criança tem que ter dominância espacial, que é o corpo que tem que fazer isso primeiro para depois eu fazer no papel. Explicando isso, eu tenho uma técnica para trabalhar a coordenação motora para a criança desenvolver a letra.
Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo bem explicadinho de uns 20 minutos do processo. Mas de maneira geral eu vou explicar para vocês agora e depois vocês vão no canal Como Melhorar a Letra das Crianças, está lá no canal do YouTube. Lembrando, pelo amor de Deus, tem 3.200 professores, agora que eu olhei isso, tem 3.200 na nossa live. Meu Deus, que maravilha, vocês todos essa hora da noite estudando. Que maravilha, que alegria, que alegria. Continuem aí porque tem muita coisa ainda, tá bom? Então vejamos lá. Isso daqui é um segmento. Do ombro até o finger, o dedo, é um segmento que a criança tem que trabalhar inteiro. Muitas professoras ou professores trabalham só a coordenação motora da mão e esquece que quem movimenta a mão é o segmento inteiro. Por isso que a criança fala que o braço está doendo e por isso que vocês encontram orelha no caderno. Ó, a criança que escreve com o braço inteiro, ela faz orelha no caderno, porque olha, reparem aqui, ó. Ela movimenta o braço inteiro, então a hora que ela volta, olha, ela vai puxando o caderno, porque ela está movimentando o braço inteiro. Se ela tivesse coordenação motora fina, ela só movimentaria a ponta do dedo, não tem como fazer orelha no caderno. Então uma dica interessante é, se o teu aluno tem orelha no caderno, é porque ele está usando o braço demais, o segmento. Aí vai doer. Além dele usar o segmento, ele aperta muito no papel, fica aquela letra escura e o caderno sempre sujo. A letra cai para a esquerda, cai para a direita e ela se desorganiza sempre. Então, para não ter esse problema, a coordenação motora tem que ser trabalhada desde o alto, do ombro até a ponta do dedo. Então eu vou ensinar para vocês uma sequência de exercícios que pode ser feito todo dia antes da criança fazer as tentativas de escrita. Depois lá no meu canal do YouTube, que vocês têm que se inscrever para me ajudar, tem uma explicação bem detalhada num vídeo que se chama Como Melhorar a Letra das Crianças. Então, se a gente tem que trabalhar o segmento para a criança ter sustentação na mão, 2 laranjas dessas tipo laranja baiana são excelentes. A criança pega uma laranja em cada mão e gira para dentro, gira para fora, sentadinha na cadeira assim mesmo, sentadinha lá na frente da carteira. Ela não pode deixar o braço quebrar assim, não pode deixar a laranja cair e não pode baixar o braço. Então o braço tem que ficar de pé e ela tem que fazer os movimentos. São os movimentos para a letra cursiva, tá bem? Então ela faz os movimentos assim para dentro, 10 para dentro, 10 para fora. Aí descansa o bracinho. 3 vezes. 10 movimentos para dentro, 10 movimentos para fora. Não pode quebrar o braço, nem deixar cair a laranja e nem baixar o braço. Qual é o objetivo dessa atividade psicomotora? Tonicidade muscular, o menino manter essa postura. Feito esse exercício, descansa um pouquinho. O segundo exercício é igual, só que ao invés de ser com uma laranja baiana, que é mais pesadinha, quem não tiver essa laranja faz bola de meia, põe areia dentro para ficar mais ou menos 150 gramas. Fica ótima a bola de meia com areia dentro. Segundo exercício dessa bateria de exercício, são bolas leves, pode ser de borracha, de plástico ou de isopor. Mesmo exercício, só que agora rápido, que é para praticar agilidade. 10 para dentro, 10 para fora. Descansa. 10 para dentro, 10 para fora. Descansa. 10 para dentro, 10 para fora. Descansa. Por que esse exercício? Qual é o objetivo dele? Trabalhar a agilidade da criança na hora de fazer a escrita. Porque não adianta nada a criança ter letra linda, mas demora horas, a turma toda fica esperando. É nessa hora que a gente melhora. Terceiro exercício. Já fez o da bolinha pesada de meia ou da laranja baiana. Já fez o da bolinha leve. Agora nós vamos pegar uma bola de gude. Bola de gude ou búrica ou a bolinha que vocês tiverem de isopor. E a criança tem que fazer alguma coisa nesse sentido, ó. Ela tem que girar a bola só num finger. A gente já estimulou a mão inteira, agora nós estamos no finger. Ela segura aqui e vai girar a bolinha na primeira pinça. Passa com os dedos a bolinha para a segunda pinça. Passa para o outro dedo a bolinha para outra pinça, para o outro dedo com outra pinça. Então, a bolinha gira dessa pinça para a próxima, dessa próxima para a próxima e dessa próxima para a próxima. Vai e volta, né? Vem dessa daqui para de dentro, dessa para a penúltima e dessa volta para a primeira. Os dedos podem ajudar, tá bem? Faz com a mão direita, depois faz com a mão esquerda. Então, a ordem dos exercícios. Primeiro, bola de meia, 150 gramas, para tonicidade. 3 repetições de 10,
Depois a bolinha de isopor, 3 repetições de 10 para agilidade. A bolinha de isopor pequena ou bolinha de gude ou búrica para cada finger. Agora, o quarto exercício, fita dupla face. Vocês pegam uma folha de papel qualquer, folha de papel. Olha lá. Pega uma folha de papel e cola 2 fitas dupla face, assim, ó, nesse sentido, uma em cima, outra embaixo. O que vocês fazem? Cola a dupla face aqui e descasca ela. Cola a dupla face aqui e descasca. Tem que ser dupla face, se não for, não vai funcionar. Por que isso? Aí do ladinho você põe um potinho cheio de semente. Pode ser milho, feijão, a semente que quiser. Potinho com semente ali na frente. Essa folha com uma dupla face aqui, para a criança trabalhar a mão direita. Outra dupla face aqui, para trabalhar a esquerda. O que a criança tem que fazer? Com a primeira pinça, ela tem que pegar o grãozinho de feijão, que tá lá no potinho, vira aqui em cima da fita dupla face e colocar e apertar. Com a outra mão, ela pega o primeiro grãozinho do outro lado, vai lá, coloca e aperta. Com essa mão, segunda pinça, vai lá, pega o grãozinho, coloca aqui e aperta. Com essa outra pinça, pega o grãozinho, coloca ali e aperta. Isso é para quê? Para ela saber a força que ela tem que pôr no lápis e como segurar no lápis. Então ela vai pegar os grãozinhos, vai colocar todos até preencher esta e vai colocar todos de lá para cá até preencher esta. Por que a dupla face? Porque o grão tem que colar aqui. Se o grão ficar balançando, caindo, a criança fica nervosa, apavorada, e aí a emoção antecipa a linguagem, não acontece por causa do nervosismo da criança, tá bom? E esse sentimento atrapalha muito a coordenação motora. Feito isso, vamos para o próximo exercício, que é, você vai pegar um barbante, qualquer barbante desses que a gente usa para fazer tapete. Não sei se vocês fazem tapete de barbante aí pelo Brasil afora. Pega um barbante qualquer, dá para a criança mais ou menos uns 50 centímetros e ela terá que dar nozinhos os mais próximos possíveis. Assim, ó, ela vai dando nozinho no barbante, porque esse movimento é a coordenação motora da escrita, da letra cursiva. Então, olha da onde nós começamos. Começamos lá em cima. Bola de meia para tonicidade. Bola levinha de isopor para agilidade. Bola nos dedos, só na ponta para pinça. Fizemos para segurar a pinça, para segurar com a folha e a dupla face. Agora esse daqui é para fazer o redondinho da letra cursiva. Para finalizar essa atividade de maneira esplendorosa, você vai precisar de um bolo de massa, massa de modelar. Eu prefiro aquela massa caseira que a gente faz 1 kg de sal, 1 kg de farinha de trigo. Mistura os 2 ingredientes ainda secos, o sal e a farinha de trigo, põe água, um buraco no meio, põe água, a massa vai virar um bolo de massa. Você vai pegar esse bolo de massa, vou usar minha corujinha aqui como exemplo, ó. É o que tem, então vai ter que ser esse daqui mesmo, e não reclama, tá bom? Então assim, ó, você fez esse bolo de massa, você vai pegar esse bolinho de massa que você já moldou, coloca dentro de um saquinho plástico. Tem que pôr dentro do saquinho plástico. Amarra o saquinho plástico, melhor é a sacolinha de supermercado. Para quem está chegando agora, estamos trabalhando psicomotricidade para a criança melhorar o traçado e escrever rapidinho a letra cursiva. Então, colocou essa bola de massa dentro da sacolinha de supermercado, nós colocamos as 2 mãos da criança em cima dessa sacolinha de supermercado, com os dedinhos assim todos colocados, e nós vamos dar o seguinte desafio para a criança. Olha aqui, Bruno, você vai ter que enfiar todos os seus dedos na massa sem furar o pacotinho plástico. E aí você, professora, você, professor, coloca a sua mão em cima da mão do aluno e vai controlando, vai dizendo para ele, vamos colocar só o dedo indicador devagarzinho. Aperta um pouquinho o dedo indicador sobre o plástico para enfiar na massa, bem devagar. Vamos agora para o polegar. Então, o professor fica atrás da criança, a criança com as mãos na massa e o professor com as mãos sobre a mão da criança. A criança transpira de tanto nervosismo, porque o que nós queremos? Na verdade, é impossível enfiar o dedo na massa sem furar o pacote. Mas a gente não vai deixar a criança enfiar o dedo para furar o pacote. Essa atividade é uma desculpa
para a gente ensinar a criança o controle da ansiedade. Quando eu coloco a minha mão sobre a mão dela, estou dizendo, estou aqui te ajudando, te protegendo. Nós vamos devagarzinho. Esse controle faz a criança transpirar, ela fica nervosa, tensa, mas ela vai aprendendo a controlar o nervosismo e a ansiedade. Então, olha o que é a psicomotricidade. Eu tenho que ter a parte motora, mas eu tenho que ter a parte psicológica trabalhada. No início eu fiz só a parte motora, para chegar no final a parte psicológica, que é o controle da ansiedade. Aí sim, todo dia antes da aula a professora fazia essa bateria com os alunos. Essa massa feita com sal e farinha pode guardar na sala de aula mesmo, usar o mês inteiro porque não estraga, e o aluno está completamente preparado para poder desenvolver a letra cursiva. Então, a alfabetização acontece no nível cognitivo com a oralidade. Para ela desenvolver a tentativa espontânea de escrita, tem que ter consciência fonológica, tem que ter a rota fonológica, já ensinei, tem que ter o reconhecimento visual. Para ela fazer o registro, tem que ter coordenação motora, e aí o processo está pleno, está absolutamente pleno para acontecer. Aí você pode trabalhar com os temas geradores, você pode trabalhar com as palavras todas que você quiser. Eu vou dar uma olhada aqui na internet, porque a nossa hora voa. Vamos ver perguntas de vocês. Agora é a hora de me fazer perguntas. Eu vou escolher algumas para ver se eu já respondo agora. Caso contrário, eu faço vídeos depois, tá bem? Vamos ver as perguntas. Meu Deus, tem 2.200 perguntas. Atividades maravilhosas para trabalhar. Não. Tem as pessoas que... eu agradeço também, eu agradeço tudo que vocês escrevem. Na verdade, eu é que tenho que agradecer vocês. Vocês me agradecem ali, dizem obrigado, mas eu juro que não é falsa modéstia da minha parte. Eu juro para vocês que eu que me sinto honrado, eu que tenho que ficar agradecendo milhões de vezes por esse carinho de vocês. Wagner e Janaína fizeram uma pergunta extraordinária. A criança que escreve com lápis fechado. Isso é muito sério. Muitas crianças seguram assim no lápis ou seguram assim, O cérebro, ele determina onde está a melhor coordenação motora da criança. Então, a sensibilidade, a confiabilidade. Então, nesse caso, a criança está com ela no meio da mão, ou seja, ela coloca o lápis aqui, qualquer coisa, e ela tenta escrever dessa maneira, porque é aqui que está a firmeza. Eu tenho que fazer uma espécie de mudança cerebral, né? Então, para isso acontecer, esse processo que eu mostrei, ele é perfeito. Mas também tem os adaptadores. Quando nós não temos, é uma escola mais simples ou mais pobre, não tem adaptador, vamos ensinar a fazer um adaptador aqui. Até de chinelo velho dá para fazer adaptador. Então, o ideal é cortar assim, um triângulo. Como que vocês fazem um bom adaptador? O aluno que está escrevendo com o meio da mão, a pergunta que me fizeram ali. Vocês cortem um triângulo assim, de EVA. Só que tem que cortar uns 4, 5 para ele ficar alto, mais ou menos de 3 centímetros. Um triângulo de EVA mais ou menos de 3 centímetros. Quem não tem EVA, corta chinelo havaiana velho e cola um sobre o outro. Por quê? A criança que aí fez o triângulo, você vai ter que fazer um buraco no meio. Vai eu tentar fazer um buraco agora. Tem que fazer um buraco no meio. Consegui. Faz um buraco no meio e aqui você vai passar o lápis ou a caneta. Lembrando que nós temos o lápis jumbo. Lápis jumbo é um lápis que ele é 2 ou 3 vezes mais largo, mais grosso que esses lápis comuns que a gente usa. Ele é próprio para essas crianças que têm dificuldade na pega, na segura. Quando você não encontra o lápis jumbo, você pode pegar um lápis comum, faz o adaptador como eu estou ensinando, ele fica aqui, o lápis colocado no meio do adaptador. Tem que ser esse triângulo. Por quê? Porque é aqui que a criança vai segurar, Ele é um triângulo e ele dá exatamente esta pega aqui, Deixa eu parar a minha mão. Aí você tira completamente o lápis do meio da mão da criança e ele tem que ir lá fazer a tentativa de escrita. Dessa forma aqui, trabalha com o triângulo. O triângulo vai nesse triângulo da mão, Aqui tem o triângulo da mão, eu encaixo aqui, exatamente dessa maneira, e aqui que ele tenta escrever, tá bom?
Então, alunos que seguram o lápis no meio, no centro, nós precisamos então ter essa condição de espera com eles, ter essa condição de adaptação, e tem um lápis específico que é o lápis Jumbo, vocês podem encontrar por aí em alguns lugares, tá bom? Aí o que eu expliquei lá sobre isso, não posso forçar a criança a escrever com a mão direita porque eu quero. Aqui no Paraná a gente tem uma poetisa ou poeta que é a Helena Collodi, muito famosa para nós, extraordinária. Ela escrevia haikais, lindos, 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 lindos. Por exemplo, pintei as estrelas nos muros e tive o céu ao alcance das mãos. Helena Collodi. É uma poeta paranaense já falecida há muito tempo, bastante conhecida, e ela sempre me contava essa história, de que ela apanhava da professora muito, porque ela escrevia com a mão esquerda. E então ela passou a escrever com a mão direita, porque a professora obrigava. Mas a letra dela era muito pequenininha, muito insegura, muito disforme, e ela passou a vida inteira com esse sofrimento que a professora obrigava. Então, lembrando, não é a professora, nem a técnica, nem a mãe que vai definir qual a mão da criança. Quem vai definir isso é o cérebro. Então, por isso que eu tenho que fazer o exercício com a mão direita, fazer com a mão esquerda, de maneira ambidestra. Porque se a criança for pro destro, ok. Se ela for pro sinistro, ok. E se ela for ambidestra, as duas estão estimuladas. Bom, aí tem uma pergunta lá que eu postei, que agora é o momento da gente falar sobre elas, que é o fato de que muitos professores têm essa questão assim muito mal resolvida, e eu gostaria então de fazer um adendo aqui no nosso curso, justamente para a gente conversar um pouco sobre isso. É o tal do caderno de caligrafia. Eu fico muito desesperado quando eu escuto assim as pessoas metendo o pau e condenando por completo o caderno de caligrafia. Ora, caderno de caligrafia não é o maior problema de aprendizagem de uma criança na alfabetização. Eu vejo como muito pertinente o caderno de caligrafia. Ele pode sim ser utilizado desde que ele tenha critérios esses que a gente trabalhou hoje na aula. Aliás, a Montessori, ela tem um guia de traçado de letras. A Maria Montessori, que tem um dos métodos mais importantes de educação, que é um método que está em todos os lugares do mundo, ela tem atividade de pontilhado para a criança fazer em cima, e ela tem um guia de traçado, qual é a direção que a letra deve ter para a criança fazer mais rápido. Esse guia de traçado da Montessori eu vou postar no meu site assim que terminar a live, o curso de hoje. Então, a Montessori tem um guia para a criança saber para que lado ela tem que girar para fazer a letra. E isso é importante porque dá agilidade. É um processo mecânico, é um treinamento. E a Montessori tem infinitas atividades para a criança cobrir o traçado e ligar o coelho à cenoura. Só que estas atividades, elas não podem ser só elas ao longo da aula. Ou seja, olha o que eu acabei de fazer. Eu fiz uma atividade de psicomotricidade, uma bateria completa, que está no meu livro lá, Teoria e Prática de Psicomotricidade. Quem gostou daquela atividade está nesse livro, e tem outras também. E eu tenho outro livro de psicomotricidade também. Eu posso depois lá, quando terminar o curso. De qualquer maneira, tudo que é exagerado na sala de aula é defeito. Então assim, nunca dou caderno de caligrafia para os meus alunos porque não presta. Ô colega, precisa estudar um pouco, né? Precisa, né, professora, né, professor? Tem um monte de orientação importante para o caderno de caligrafia. Mas tem a outra que diz, eu dou caligrafia todo dia para melhorar a letra. Não, também. Porque se ele só faz caligrafia e não faz a bateria de atividade psicomotora, não vai adiantar nada. Então a criança tem que fazer atividade psicomotora e na hora de eu sistematizar o registro, entra o caderno de caligrafia. É assim que se faz. Então, usem sim o caderno de caligrafia. Ou use aquela folha de transposição de escrita, que é um caderno de caligrafia melhorado. Mas quando que eu uso essas atividades? Quando que eu uso esses materiais? Quando eu quero sistematizar a escrita do meu aluno. Então, o meu aluno Gabriel,
ele já tem oralidade, já reconhece toda a família silábica, já consegue registrar em caixa alta, ele já consegue registrar em caixa baixa, tá tentando fazer a cursiva e tá se perdendo naqueles tamanhos. Aí entra a caligrafia, mas a caligrafia tem que ser sazonal. Faço a estimulação da coordenação motora do jeito que eu expliquei hoje e outras práticas que vocês têm. E na sequência eu posso dar o caderno de caligrafia para sistematizar, não para fazer tarefa de casa. Tem que ter um porquê, uma razão. E aí pode fazer. Quanto tempo? No máximo meia hora. Porque Montessori organizou as aulas dessa maneira. Ela disse que uma criança não tem concentração para mais de 40 minutos, considerando abertura e fechamento da aula. Então você pode dar caligrafia mais ou menos meia hora para os seus alunos, é uma prática pedagógica, é um recurso importante, muito bem utilizado, dá um resultado maravilhoso, e junto do caderno de caligrafia você pode dar essa folha de transposição de escrita que eu ensinei hoje, que também é maravilhosa. Agora parem, professor, de achar que a pessoa porque está dando caderno de caligrafia é uma péssima professora ou um péssimo professor e que vai para o inferno. Não, ele pode ser muito competente e pode estar sabendo o que está fazendo. Então eu estou dizendo, os dois extremos é um problema. Quem dá todo dia, achando que vai melhorar a letra sem dar a psicomotricidade, e quem nunca dá achando que não vale nada e que tem que jogar fora. Não é assim. As atividades de cobrinha, 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 sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, traçado, 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 também são maravilhosas, mas façam na caixa de areia. Olha que maravilha, tá tudo na teoria. Você vai querer contrariar uma teoria que tem mais de um século de gente estudando em 5 continentes só porque o teu gosto tá dizendo isso? Eu canso de dizer aqui na minha live, a tua opinião não serve para ciência. Se você não gosta das coisas, não é, a sua opinião não serve. Vai pesquisar, vai estudar, elabora uma teoria, aí sim ela servirá. Mas opinião é gosto, não está baseado em princípio científico. Então Montessori tem cobrinha, 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 bolinha, bolinha, bolinha. Mas como é que a gente trabalha isso? Pega a caixa de areia. Hoje eu já postei um vídeo da caixa de areia, tá aqui no meu Facebook. Vocês conseguem ouvir aí a música Balão Mágico? Está tendo uma festa aqui na rua, eu não sei, mas é Balão Mágico, Simone cantando. Então vou nesse balão, tá música aqui bem alta assim, vai voltando lá. Então esse princípio é muito importante. Para a criança trabalhar atividades assim de cobrinha, de picotado, de pontilhado, a caixa de areia tem que ter entrado antes. Então faz a caixa de areia. E nessa caixa de areia a criança treina com um dedo indicador, treina com o outro, com o outro, com o outro e até mesmo com o polegar. Treina na caixa de areia traçado de letras, treina na caixa de areia cobrinha, cruzinha, xizinho, tudo o que você puder. Na hora de sistematizar, aí sim você vai lá com a tua folha que você xerocou, que você mimeografou, que você fez com a tua mão e sistematiza com o aluno, mas tranquilo, professor, tranquilo, professora. Não sofra. Se alguém um dia chegar na tua sala de aula e perguntar por que é que você está dando atividade xerocada para a criança fazer cobrinha, 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 você vai dizer, porque eu já trabalhei na caixa de areia, porque o meu aluno está se preparando para fazer o traçado da escrita, porque o meu aluno precisa de competência mecânica para desenvolver a escrita e porque eu quero empoderar o meu aluno para ele desenvolver a escrita. Se você não lembrar disso tudo, volta aqui no vídeo e pega todas as informações, tá bom? Então, respondido isso, é festa mesmo, que agora fogos vocês ouviram, né? E não é para mim, que eu não tô de aniversário, não é nada. Aí eu coloquei ali sobre ser alfabetizado na pré-escola, cada criança tem um tempo, a gente já respondeu. É proibido usar o caderno de caligrafia, já respondi. Usar atividades fotocopiadas, já respondi. Crianças atípicas graves são alfabetizadas? Sim, sobretudo pelo computador. Não tire esse direito das crianças, porque é maravilhoso as crianças descobrirem esse processo. Eu agora estou passando por isso aqui dentro de casa. Infelizmente ainda não posso mostrar para vocês, mas eu prometo que eu mostrarei.
eu sou padrinho afetivo de uma criança autista e que ele convive aqui dentro de casa, mas por uma restrição judicial, é óbvio, ele não é meu filho adotivo, então eu não posso mostrar ele na live nem as coisas que ele faz. Mas o Matheus, de vez em quando vocês escutam eu falando, o Matheus é um menino que não está alfabetizado. Tem deficiência mental, autismo e oposicional desafiante. Mas tem todas as condições de alfabetização. Tudo o que eu faço, imediatamente ele está reproduzindo, ele está fazendo. Então é muito importante que a gente acredite nisso. Não restrinja as crianças de inclusão, TEA ou atípicas de um processo de alfabetização. Só que a gente tem que lembrar que é demorado esse processo. Não vai acontecer dentro do time do relógio que acontece os outros alunos. Então tem que ter calma, tem que ter paciência e usar e abusar do computador. Com o meu Matheus, eu trabalho muito no computador, é muito rápido, porque é colorido, é ágil, é muito dinâmico e eles têm total condição de ir longe com o computador. Então, entre desenvolver a escrita no papel e alfabetizar no computador ou na oralidade, prime pela oralidade e pelo computador. Esse processo dá total condição para a criança desenvolver e ir além. Então, eu acho que é isso. Já passei demais da minha hora e vocês nem me disseram, nem sei se a imagem está saindo aí, porque o Facebook me corta depois de 1h30, mas eles estão me dando, olha, de verdade quem está me acompanhando. Essa semana o Facebook me deu várias liberações justamente pela participação de vocês. Eu posso postar vídeos maiores, posso ficar mais tempo na live, porque é uma plataforma que vai entendendo o que está sendo utilizado e a gente vai podendo ficar mais. Perguntas mais elaboradas eu vou colocar em vídeo, bem escritinho, bem desenvolvido para vocês poderem acompanhar. Espero ter ajudado vocês hoje em algumas questões de alfabetização. Prometo voltar, não sei quando. Semana passada eu achava que eu não voltaria, mas eu voltei. E eu prometo voltar para vocês com mais coisas de alfabetização, mais outros cursos. Enquanto durar a quarentena, vocês vão ter que me engolir. E quando tiver live dos sertanejos, eu vou ver se vocês ficam lá horas com os sertanejos, que tem que ficar aqui comigo também. Então, antes de terminar, só repassando. Certificado entra agora no ar, é só baixar e imprimir. Os livros de alfabetização, eu divulgo o livro não porque eu quero vender, é porque eu tenho 70 livros publicados e então vocês podem se perder lá na quantidade de livros. Então, é só mesmo para orientação. Então, esse é o meu livro, Manual de Alfabetização, que tem tudo do processo psicodinâmico e fonético. Este daqui é o meu livro de alfabetização e letramento. Eu também usei hoje esse Práticas Psicomotoras. E eu tenho esse que é a produção de texto nas séries iniciais, que já é para quem está alfabetizado. Então, não é esse livro para alfabetização, mas a sequência da alfabetização é esse processo. E aí, por último, eu quero então conversar sobre esse assunto de métodos de alfabetização. Eu tenho um vídeo específico sobre isso lá no canal, mas só para deixar essa informação, não tem nenhum método que é melhor ou pior que o outro. O método ele precisa ser adequado para a criança. Então, se na tua escola usa o método das boquinhas, excelente, é maravilhoso. Se na tua escola usa fonético, excelente, maravilhoso. Se usa o psicodinâmico do texto, maravilhoso. Não importa o método tem que estar adequado para aquela criança. Lógico que nós sabemos que as crianças atípicas têm muito mais condição de sucesso com os métodos fonéticos. Portanto, estude o método fonético, veja como que a gente desenvolve aquela técnica da rota fonológica que eu usei hoje, é do método fonético, e ofereça para os teus alunos esse método, que com certeza o sucesso vai ser muito grande. Eu quero agradecer de coração, enormemente, mas de coração mesmo, a participação de vocês hoje na minha live. Me segurei o tempo todo para não chorar, porque nessa live tem minha mãe, que eu não posso ver. Meu Deus. Minha mãe está na live hoje. Pela primeira vez ela está participando. Desde o começo eu estou aqui de olho. Ela está ali falando e participando. Não tem como não ficar emocionado. Porque meus pais são idosos. E
nós e os netos todos não podemos ir até lá. Eles moram muito longe e o fato de eu fazer essa viagem inteira até chegar lá já me impossibilita chegar lá. Meu pai tem problema no coração e... Deus! E hoje ela se organizou lá com a minha sobrinha para ver a live e eu tô vendo ela ali participando. Não tem como não se emocionar, então me desculpa, eu também sou humano e eu amo a minha família. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um amor enorme pelos meus pais, é a coisa mais preciosa da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter 50 anos e ter os meus pais vivos, e é uma emoção enorme saber que a minha mãe está me assistindo, assim como vocês todos. Parar de chorar aqui, fiquem com Deus, boa noite, e até a próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.